Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículo de número 15. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga pastor, me espera. Glória a Deus. Toda a igreja está alinhada em nome de Jesus. Amados, a epígrafe do texto vai dizer: a árvore e seu fruto. Versículo 15. A palavra do Senhor vai dizer assim: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês o conhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro? Ou figos de erva daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá fruto bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Versículo 18. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Ponto. Glória a Deus. Amado, quem quiser deixar a Bíblia aberta, deixa por gentileza, mas feche os teus olhos e oremos a Deus. Senhor meu Deus, Pai grandioso e poderoso, nessa noite tão gloriosa e poderosa, sentimos a Tua presença em nosso meio, e a presença do Senhor é tão forte, tão poderosa, ó Deus, que nós por muitas das vezes nos envergonhamos diante de Tua presença. Mas prove ao Senhor nessa noite a derramar sobre nossa vida essa graça gloriosa e poderosa. Então, no nome de Jesus, fala aos nossos corações, em nome de Jesus. E a igreja diz: glória a Deus. Pode tomar teu assento. Glória. Eu sou uma placa, desliga muito mais um pouquinho, fazendo favor. Glória a Deus. Amados, por gentileza, aperta o cinto aí, tá? Deixa bem apertado para você não sair daqui correndo hoje. Em nome de Jesus, tá? Vamos lá. Eu vou pregar um pouco devagar e depois o tecladista vai me ajudar a pregar, e aí se a nave decolar, nós vai decolando junto também. Em nome de Jesus, para que todos possam ter uma boa compreensão dessa ilustração ao qual o Senhor Jesus Cristo nos ensina no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 15. Amém, amados? Então vamos lá. Amados, a metáfora da árvore e seus frutos apresenta-se em Mateus capítulo de número 7 e no versículo de número 15 ao versículo de número 21, assim também como no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 6, do versículo 43 ao 45, é um ensinamento bíblico que destaca a importância dos atos e da conduta de uma pessoa para revelar o seu caráter e o seu interior. É interessante, amado, que assim como a árvore boa produz bom fruto, a árvore má produz frutos ruins. Os nossos atos, as escolhas, revelam a qualidade de nossa vida espiritual como a nossa vida moral.
E Jesus, em cima dessa ilustração, ele está mostrando dois lados de nossa vida: a vida espiritual, assim também como a vida moral. É interessante, amados, que essa parábola da árvore e de seus frutos, em Mateus vai enfatizar que não se pode colher frutos bons de uma árvore ruim, e vice-versa. Jesus afirma que as pessoas serão reconhecidas pelos seus frutos, ou seja, pelos seus atos e condutas. Essa parábola com o Senhor Jesus Cristo vai falar é um convite e uma reflexão sobre nossa vida, convidando-nos a cultivar a virtude ou evitar o mal. Glória a Deus, amados. Só que no Evangelho de Lucas vai dizer da seguinte forma, e de forma um pouco diferente do que Mateus acaba de relatar para nós. No Evangelho de Lucas vai dizer: a mesma mensagem é transmitida com a condição de que o homem bom tira coisas boas do seu bom tesouro, e esta está em seu coração. O homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. A parábola que Lucas vai dizer destaca que a boca fala do que o coração está cheio, indicando que as nossas palavras e ações é uma reflexão do que realmente nós somos. Então diga para o teu irmão que está próximo de você: qual é o fruto que você está dando? Diga com convicção: qual é o fruto que você está dando? Porque hoje nós vamos conhecer dentro da Bíblia qual é o fruto que nós estamos produzindo para o nosso Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor nessa noite. Quem acredita? Glória a Deus. Amados, é interessante que o texto, Jesus começa falando no versículo de número 15, dizendo: cuidado com os falsos profetas. E por muitas das vezes nós temos uma compreensão, o obreiro Leonardo, que os falsos profetas, por muitas das vezes, eles estão nos altares da igreja. Por muitas das vezes, há algumas interpretações de alguns ensinamentos, dizem que o falso profeta está em cima do altar. Eu não estou querendo dizer que não possa ter falso profeta no altar. Possa ter falso profeta também no altar. Só que eu quero enfatizar o que é que Jesus está dizendo quando ele fala para tomar cuidado com os falsos profetas. Quando Jesus fala para tomar cuidado com os falsos profetas, Jesus não está falando somente do altar, não. Jesus está falando que o falso profeta, ele vem vestido de ovelha. Ou seja, se o falso profeta, ele vem vestido com pele de ovelha, o que dá a nos entender que ele não está no altar. O que dá a nos entender é que ele está no meio do arraial. Como assim, pastor Edivaldo? Eu não estou entendendo o que o Senhor está querendo dizer. É Bíblia, a Bíblia que está dizendo. Se quiser me acompanhar, Mateus capítulo 7, versículo 15. Olha o que Jesus vai dizer: cuidado com os falsos profetas. Ele vem a vocês vestido de pele de ovelhas. Ou seja, Jesus está dizendo que o falso profeta está no meio do rebanho. Como assim, pastor Edivaldo? Com pele de ovelha, parece com ovelha, se identifica como ovelha, de repente fala até como ovelha, de repente adora como ovelha, de repente dança como ovelha, mas o seu interior é de lobo. Ai, meu Jesus Cristo de Nazaré, eu falei que ia sair devagarzinho. Meu Jesus, amados, está no texto bíblico que Jesus está dizendo que o falso profeta, ele vem como pele de ovelha. Eu já quero abrir a sua mente nessa noite contando uma ilustração. Amado, diz na história que um lobo decide ser ovelha. Ele bota na sua mente que ele é ovelha e quer ser ovelha. Então o que o lobo vai fazer, pastor Edivaldo? O lobo, ele vai vestir uma pele de ovelha. E a pele de ovelha que ele veste é tão perfeita que ele fica igual uma ovelha. Porque o lobo entende que a ovelha é bem tratada, a ovelha é bem cuidada, a ovelha é bem direcionada. Então ele bota na sua mente que ele é ovelha e veste de ovelha.
dia está no meio do arraial, sendo bem tratado, sendo bem cuidado, sendo bem direcionado, comendo do pão e do melhor dentro do pasto. Só que a história, a ilustração vai dizer que quando chega à noite, ele tira a pele de ovelha e sai para fora como louco. Mostrando o que, pastor Divaldo? Mostrando realmente o que está dentro do céu? Ai, Jesus Cristo de Nazaré, eu estou sentindo a presença dele aqui, gloriosa, poderosa. Sabe por quê? Porque eu estou pregando para a ovelha verdadeira, não para a ovelha. Olha o que Jesus vai dizer. Versículo 16: vocês não conhecerão pelos seus frutos. E que frutos são esses? Conduta, comportamento. É assim que você começa a diferenciar, diaconisa, de uma árvore boa para uma árvore má. Olha que interessante. Jesus está falando de uma árvore boa. Jesus está falando de uma árvore má. E ele está dizendo como você vai discernir uma árvore má para uma árvore boa. Pelos seus frutos. E o texto bíblico vai dizer que os frutos é a conduta, a forma de falar, a forma de se comportar, a forma de agir. Por que, pastor Divaldo? Porque por muitas das vezes a aparência nos engana, sim ou não? A aparência nos engana, sim ou não? Aí eu te pergunto, como que você conhece uma pessoa? É pela aparência? Primeiro, pelo tempo. Segundo, pela cor. Porque no início é seu amigo. Conheço, bate no teu ombro, pode contar comigo aonde você está, eu estou. No início é tudo flores, no início é tudo maravilha. Mas passa um mês, passa 2 meses, passa 3 meses, já não olha para você, já não cumprimenta como cumprimentava você, já não dá a paz do Senhor como deveria dar a paz do Senhor a você, vira as costas para você, não está nem aí para você. Aí mostra o seu fruto. Que é isso, pastor? É falso profeta, é falsa ovelha. Mas eu estou pregando para ovelhas verdadeiras que estão dentro do arraial. Amados, é culto de Santa Ceia. Novo convertido, visitante, me perdoe, mas eu tenho que pregar a Santa Ceia. É onde nós vamos lavar os panos sujos. Amados, por muitas das vezes eu e a esposa sentados na mesa, aonde simboliza a comunhão. A gente pergunta: por que, minha filha? Ela pergunta para mim: meu filho, o que está acontecendo? O que nós estamos fazendo de errado? A gente dá amor, a gente só recebe pedrada. A gente dá carinho e recebe maus trato. O que está acontecendo? É alguma coisa de errado com nós. Amado, a resposta é: vamos orar, minha filha. Vamos falar com Deus o que está acontecendo. Amado, eu estava à tarde estudando a Bíblia. Passei a tarde estudando, eu passo a madrugada estudando, chego cansado do trabalho, mas eu sei que a ovelha precisa de um alimento bom, um alimento saudável. É por isso que eu me sacrifício para poder dar um alimento bom, porque Deus me chamou para uma obra, não para ser servido, mas uma obra para servir. Agora entenda, eu falando com Deus, por quê? A gente semeia amor com tanto carinho, com tanto amor, com tanto cuidado para não machucar, porque é muitas pessoas feridas, é muitas ovelhas feridas, porque eu servi o ministério também que eu fui ferido e não quero ferir, eu quero tratar bem mais dentro da possibilidade que eu posso, porque eu não sou melhor do que Jesus, a pastora não é melhor do que Jesus, o pastor Wilson não é melhor do que Jesus, o seu grande que aqui se encontra não é melhor que Jesus. Se Jesus, que era o criador de todas as coisas, foi chamado de Bezebu, imagine eu e você. Oh, meu Jesus, eu estou sentindo a presença dele aqui, pastor Nilson. A presença dele é real e verdadeira. Quem acredita, dá glória a Deus aí. Meu Deus, por que acontece isso com nós? Amado, eu estudando a Bíblia, Deus me trouxe uma ilustração, uma história com muito tempo eu falei. Jesus, esse é forte. Ele me trouxe a ilustração. Eu vou falar para você qual foi a ilustração que o Senhor me deu, ao qual muito tempo eu falei. Fala-se a história que existia 2 homens vizinhos. Um era rico e o outro era pobre. O rico, ele decidiu presentear o pobre de vida financeira inferior. Ele pega o saco de presente, sabe o que ele faz?
ele enche de lixo, bota lixo, um monte de lixo. Vai no seu vizinho mais pobre e presenteia ele com um saco de presente. O vizinho vai lá, abre a porta, aceita o presente dele dentro para dentro da sua casa. Só que quando o vizinho pobre ele vai abrir o presente de água para dentro da sua casa, quando ele abre é só lixo. Você acha que ele fica com raiva? Ele não fica com raiva, não. Ele não guarda nada no seu coração, não. Ele pega o saco de presente, vai lá no seu jardim, escolhe as melhores flores que estão no seu jardim, coloca dentro do saco do presente. Vai lá no seu vizinho de posição mais alta e presenteia ele. O vizinho vai, pega aquele saco de presente, entra para dentro da sua casa. Quando ele entra dentro da sua casa, ele abre o saco de presente, pastor Nilson. Quando ele abre o saco de presente, flores. Aí o vizinho fica olhando. Só que ele é um coração duro, é um coração difícil de ser convertido. Ele vai lá, pega o saco de presente mais uma vez, abre aquele saco de presente e coloca lixo mais uma vez, pastor Nilson. E vai à casa do vizinho mais pobre e chega na porta do vizinho, bate a porta. Quando bate a porta, o vizinho abre a porta. Quando ele abre a porta, ele dá um presente para aquele vizinho pobre. O vizinho pobre fecha a porta. E quando ele abre o saco de presente, pastora Juliana, o que está dentro do saco é lixo. Aí aquele pobre, aquele vizinho pobre, mais uma vez, ele pega aquele saco de presente, vai lá no seu jardim, escolhe as melhores flores e bota dentro do saco de presente. Aí ele fecha aquele saco de presente, coloca um laço tão bonito e vai à casa do seu vizinho de posição superior. Quando chega lá, ele bate a porta de Diaconisa Bianca. O vizinho abre a porta. Quando ele abre a porta, ele dá um saco de presente para ele. Quando o vizinho mais rico abre o saco de presente, o que tinha dentro do saco de presente? Flores. Aí aquilo indagou ele. Ele ficou doido, foi como pode? Eu dou para ele lixo e ele me dá flor. Eu vou lá perguntar a ele o que está acontecendo. Ele decide na casa do vizinho mais pobre. Quando ele chega na casa do vizinho mais pobre, amado, ele bate a porta. Aí quando o vizinho mais pobre abre a porta, ele vai indagar: por quê? Quando eu te dou um saco de presente com lixo, tu me dá saco de presente com flores. Aí ele olha para o vizinho mais superior e fala assim: nós só podemos dar aquilo que temos de melhor de dentro do nosso coração. Ou seja, se você maltrata é porque tem lixo, mas se você trata bem é porque tem flores, tem presente do reino do céu. Quem acredita, dá glória a Deus. Eu estou sentindo a presença dele aqui tão forte, tão poderosa. Ai, dá glória a Deus aí. Sabe o que Deus me falou aí? Se preocupa não, filho, porque se te maltrata, porque o que tem dentro é lixo. Se vira a cara pra você, porque o que tem dentro do coração é lixo. Se fala mal de você, porque o que tem dentro do coração é lixo. Mas eu vim pregar para aqueles que têm um coração medroso, para aqueles que têm um coração cheio da presença do Espírito Santo, que dá a paz do Senhor, que dá uma boa noite. Cadê eles? Cadê eles? Cadê eles? Cadê eles? Ele está aqui dentro. Eu sinto a presença dele gloriosa e poderosa dentro dessa casa. A presença do Espírito Santo está dentro dessa casa. Só quem está cheio da presença dele, só quem está cheio da alegria dele, por gentileza, levanta a mão. Começa a adorar a ele, porque é aleluia. Amado, a árvore é conhecida pelos seus frutos. É pastor Edivaldo que está falando? Não, é a Bíblia. E quando a Bíblia fala não tem argumentos. Amados, eu aprendo que a Bíblia é que eu não devo maltratar ninguém. Porque eu não apenas leio a Bíblia, eu leio e vivo a Bíblia. Porque uma coisa é você ler a Bíblia e postar no estado: estou lendo a Bíblia. Agora eu quero ver você postar no estado: estou vivendo a Bíblia.
doendo, mas vai curar. Diga de convicção, está doendo, mas vai curar. Tem glória a Deus, tem aleluia. Amados, o Senhor forma Adão do pó da terra, tira a Eva de sua costela. Só que Deus vai conceder a Adão e Eva duas árvores. Diga comigo, duas árvores. Uma é Caim e a outra é Abel. Aí eu olho para o texto bíblico, qual foi o fruto de Caim? Ódio, ira, dissensão, facção, raiva. Aí eu te pergunto, qual foi o fruto de Abel? Oh, Jesus Cristo, obediência, reverência, respeito, bondade, só quem tem fruto do Espírito Santo vai levantando a mão, vai adorando a Ele nessa noite, porque foi Ele que colocou dentro de você o fruto do Espírito. Amados, eu faço uma pergunta à igreja. Todo mundo aqui se encontra é filho de Deus, sim ou não? Eu vou fazer a pergunta novamente. Todo mundo que se encontra dentro da igreja é filho de Deus, sim ou não? Eu sim. E se eu falar aqui não? Porque existe totalmente uma diferença de filhos e criatura de Deus. Meu Deus do céu. Criatura de Deus é todos aqueles que foram formados por Deus. E filho, pastor Edivaldo? Vamos para a Bíblia que é melhor, né? Responder na Bíblia para depois sair questionando aí o que o pastor falou. Romanos capítulo 8, versículo de número 14. Olha o que a Bíblia vai dizer, preste atenção. Porque todos que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. Versículo 15. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que torna filho de adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai. Versículo 16. O próprio Espírito testemunhará ao nosso espírito que são os filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros e herdeiros de Deus e cordeiros em Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, para que também participamos da sua glória. Ou seja, só é filho de Deus quem aceita Jesus como Salvador de sua. Ei, o caldo vai engrossar agora, mas eu vou ter que encerrar. O caldo vai engrossar. Aí tem gente lá fora que vai dizer: eu sou filho de Deus, vai que você é. Se você é filho de Deus, então mostra o fruto do filho de Deus. Eu sou filho de Deus, mas eu vivo na prostituição. Eu sou filho de Deus, mas eu fico tomando um copinho de vinho. Eu sou filho de Deus, mas fico fazendo defamação. Eu sou filho de Deus, mas fica dentro de casa no WhatsApp fazendo fofoca, falando da igreja, falando do povo, falando do governo, falando do pastor. Aí eu te pergunto: tu é filho de Deus? Eu sou filho de Deus. Aí fica no TikTok vê um vídeo que não convém e negar o Espírito Santo de Deus. Ei, tu pode olhar para o pastor Edivaldo e pode tentar enganar o pastor Edivaldo. Tu pode olhar para o pastor Nilson e pode tentar enganar o pastor Nilson. Tu pode olhar para a pastora Juliana e tentar enganar a pastora Juliana. Você pode olhar para o teu irmão que está ao teu lado e pode tentar enganar o teu irmão que está ao teu lado. Mas o grandão da Galileia, ele contempla todas as coisas e olha no oculto, não esconde o que você está fazendo. Ei. Só quem tem glória, glorifica Ele nessa noite. Existem pessoas não aqui dentro, mas lá fora, que falam que é filho de Deus e tem o Espírito Santo de Deus, mas não abre a porta da sua casa para receber um irmão em Cristo.
Eu vou falar o que a Bíblia vai dizer, porque hoje eu vim pregar Bíblia e Bíblia 100% Bíblia. Ei, olha para cá, presta atenção, não deixa eu tirar teu foco não, em nome de Jesus, eu estou encerrando. Olha o que Jesus diz em Mateus 25, versículo 31. Eu vou fazer isso aqui e vou encerrar. Olha o que ele diz. Versículo 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, ele se assentará em seu trono de glória celestial, e todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas e os bodes. Versículo 33 ele vai dizer: e coloca as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Olha só, eu vou explicar aqui para nós podermos terminar. Versículo 34. Então o rei dirá aos que tiverem à sua direita: vem, bendito de meu Pai, receber como herança o reino que foi separado para vocês desde a criação do mundo. Versículo 35. Pois tive fome e vocês me dessem de comer, tive sede e vocês me dessem de beber, estava nu, eu fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupa e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Aí Jesus vai dizer: quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupa e te vestimos? Quando te vimos enfermo e preso e fomos te visitar? Aí Jesus vai dizer para ele da seguinte forma: o rei responderá: digo a verdade, o que vocês fizerem a algum dos meus menores irmãos. Olha o que Jesus está dizendo: o que vocês fizerem ao menor de meus irmãos. Jesus não está falando de maltrapilho na rua, não. Jesus não está falando de mendigo que anda mendigando na rua, não. O texto é bem claro: de um menor dos meus irmãos. Eu li Romanos capítulo 8, versículo 14: quem é filho de Deus e cordeiro de Deus em Cristo Jesus é todo aquele que aceita Jesus como Salvador de sua. Aí tem pessoa que fala: eu amo a Deus, eu amo a Jesus, eu sirvo a Ele. Aí não recebe um irmão dentro da sua casa, não dá um copo de água ao seu irmão, trata mal, maltrata, despreza. Aí na página não peito falando: se eu sou mulher de Deus, eu amo de Deus, nunca. Porque se é homem de Deus e mulher de Deus, mostra o fruto. E qual é o fruto, pastor Edivaldo? Bondade, caridade, amor, longanimidade, domínio próprio, temperança. É esse que é o fruto do Espírito Santo que Deus quer de mim e quer de você. Mas eu estou pregando para a igreja que dá fruto para o reino. Dá glória a Deus aí. Existem pessoas que nós queremos tanto bem, nós oramos, pagamos preço, oramos no culto, é o nome do caderno de oração. Só que quando nós vamos procurar fruto, é igual a figueira que Jesus foi pegar o frio no dia. Quando nós vamos ver o fruto, só tem fome. Jesus teve fome, pastor Deus. Mateus capítulo 17, capítulo 20, versículo 17, se não me falha a minha memória. Jesus teve fome, Jesus viu uma figueira florescida. E quando a figueira começa a florescer, quer dizer que ela tem um fruto. Então Jesus vai lá, e ela toda bonitona, todo bonitão. Jesus vai lá ver fruto. Chega lá, só folha. Jesus está olhando: está tão bonitinha, está tão bonitinho. Vamos ver o fruto. Cadê o fruto? Cadê o fruto? Sem fruto, só folha, só aparência. Ei. Jesus não quer somente aparência, Jesus quer fruto, e fruto do interior.
O que flui do seu interior, do seu coração. Deremão, trocou é fácil. Meu Deus do céu. Eu sinto a presença dele dentro dessa casa gloriosa e poderosa. A gente quer tanto bem. Só que existem pessoas que não querem diabo do Rafael. Existem pessoas, Ana Carolina, que não quer. Você trata bem, você cuida. Você tenta fazer o impossível dentro da nossa possibilidade. Mas a pessoa não quer. Aí eu pergunto, a culpa é sua? A culpa é minha? Não, a culpa é da própria pessoa que não quer ser ajuda. Mateus capítulo 18, certo? Se você tem alguma coisa contra o seu irmão, chama ele no canto particular e exorte ele, oriente ele. Se ele te ouvir, tu ganhasse o teu irmão. Mas se ele não te ouvir, chama 2 testemunhas ou 3 e tenta orientar ele perante as 3 testemunhas. Se ele ouvir, tu ganhasse o teu irmão. Mas se ele não ouvir, ou se ela não ouvir, apresente o caso à igreja. E se não ouvir a igreja, se não ouvir o pastor, o seu líder, a Bíblia vai dizer, pode ler lá em Mateus capítulo 18, trata como gentil publicano. É Bíblia. Não quer nada, trata como gentil publicano, está na Bíblia. Eu encerro. Só que Pedro, ele mestre, mas se o irmão vir a mim e pedir perdão, eu tenho que perdoar ele 7 vezes. Aí Jesus fala, aí não. Se ele voltar até você e te pedir perdão, Pedro, tu não tem que perdoar 7 vezes, mas 70 vezes. Pastor, mas ele me maltratou, mas se veio até você e pediu perdão, tem glória a Deus, aí tem que perdoar ele, tem que perdoar ela. Em nome de Jesus, fecha os teus olhos que eu vou orar, você já encerrei. Em nome de Jesus, fecha os teus olhos. Ó Deus, se tem no meio de nós alguém com o coração amargurado, meu Pai, alguém com o coração de ódio, Senhor Deus, alguém com o coração com raiva, meu Pai, em nome de Jesus, que tem poder no céu e na terra, se tiver amargurado, que manifesta agora, Senhor meu Deus. Porque não pode ficar no meio do arraial, Senhor Deus, dessa seguinte forma, porque o Senhor cura, liberta e salva. O Senhor expulsa o espírito maligno, meu Pai. Se tiver um espírito ruim aqui dentro, te manifesta agora em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, que tem poder no céu e na terra. Mas se não tiver, meu Pai, espírito maligno aqui dentro, com sentimento de ódio, de raiva, de rancor, Pai, o Senhor enche do teu espírito nessa noite, em nome de Jesus. Enche com a essência, meu Pai, do teu espírito nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Porque o que prevalece dentro da tua casa, ó Deus, é a vontade do teu espírito nessa noite, em nome de Jesus. E a igreja bate palma e glorifica ele nessa